Bom, agora a gente vai receber aqui Renata Bueno, que foi deputada, inclusive, na Itália e tem trazido essas informações, inclusive, importantes para os brasileiros que buscam cidadania italiana. A gente sabe que agora a Itália restringiu essa cidadania. Boa tarde, Renata. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Conta pra gente o que mudou, né? E como podem agir esses cidadãos que buscam também a cidadania italiana. Boa tarde, Mariana. Sempre um prazer falar com vocês aqui da Itália, né? Voltando aí para nossa terra. Bom, um decreto do governo italiano no dia 28 de março corta a cidadania em poucos minutos, né? Dizendo que todos aqueles que nascem cidadãos italianos por sangue tinham então perdido a sua cidadania. Ou seja, ninguém mais pode fazer o processo de reconhecimento da cidadania senão filhos e netos de pessoas nascidas na Itália. Isso acaba aí com a grande alegria de todos nós que somos os italianos nascidos no Brasil de terceira, de quarta geração e que é a grande maioria, né? Os mais de 30 milhões de brasileiros já estão então nessa fase, a grande maioria de terceira e quarta geração. Então isso muda bastante agora. Nesses dias já está indo para plenário no parlamento italiano a votação para regulamentação disso e ratificação também pelo parlamento. Então, a partir de terceira e quarta geração, provavelmente vão inserir também algumas regras, requisitos para quem queira realmente se transformar, né, voltar a ser um cidadão italiano. Então, vai ter aí alguns requisitos, talvez de ter que vir morar um tempo na Itália, talvez de uma prova da língua, talvez de alguns valores culturais. Vamos ver como é que isso vai ficar. Estava vendo uma declaração de um deputado italiano que até seria eleito pelos votos dos ítalos descendentes, o Andrea Giuseppe, que ele disse o seguinte: todos os anos são criados cerca de 90 mil novos italianos. É um negócio bilionário para escritórios de advocacia, associações e até para o crime organizado. A esses grupos não interessa nada da cultura ou do vínculo com a Itália. Em muitos casos, inventam parentescos e falsificam documentos de pequenos municípios para criar a conexão que garante a cidadania. O problema atinge 85% dos casos a América do Sul. Você vê que houve assim um clamor político, né, pela mudança das regras. Como a senhora vê aí, diante desse cenário, dentro da Itália, a chance dessas mudanças, dessas emendas a esse decreto-lei do governo conseguirem passar diante desse clima político não muito favorável, pelo que parece, né? André Giuseppe, ele é um deputado eleito nos Estados Unidos, né, também eleito no exterior. Eles têm realmente um pouco desse preconceito, sobretudo dos italianos da América do Sul, que é essa grandíssima massa, né? No Brasil, mais de 30 milhões, na Argentina, quase 20, e assim por diante. Então, realmente somos muitos, mas somos tantos que acolhemos também, né, os nossos avós e bisavós no passado. Então, isso é muito relativo. Existiram, sim, infelizmente, muito problema com documentação falsificada, muito problema com assessorias que tratavam de qualquer forma esse tema da cidadania italiana, abrindo lojas, fazendo como se fosse realmente um produto a ser vendido a preço de banana. Então a gente precisa cuidar disso. E é claro que isso é uma pequena minoria e não é a maioria. Nós temos aí uma consideração muito importante por toda a história que o Brasil principalmente tem com a imigração italiana. O Brasil recebeu milhares de italianos que se transformou aí em grande parte da sociedade do Brasil e que carrega assim a sua cultura. Né? A gente fala aí do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o Espírito Santo é um estado que concentra muito a cultura italiana, o próprio São Paulo. Então a gente tem isso realmente na nossa história. E as pessoas têm muito amor por essa história da família, por esse laço com a Itália. Então existiu, infelizmente, situações muito tristes, mas não é a grande maioria e a gente precisa preservar isso. Como eu sempre defendi enquanto estive aqui no parlamento na Itália, essa paixão que nós temos, a nossa família, a nossa história pela pátria Itália, às vezes é muito maior do que os próprios italianos. Então é isso que a gente tenta buscar, é um mínimo de valorização ainda, nós que somos a comunidade dos italianos no exterior. Ótimo, a gente agradece muito sua participação, seus esclarecimentos, né? E as portas estão abertas para a senhora voltar mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigada, Mariana. Eu queria só lembrar uma coisa. Nós temos um ponto que está sendo discutido agora no parlamento, esse decreto, mas existe um outro ponto que é uma discussão judicial, que é a questão da inconstitucionalidade dessa lei. E aí, sim, vão caber recursos para todas essas famílias, assim que a gente vê como vai ficar a situação da legislação agora em maio. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima, viu? A gente te espera aqui no Entre Linhas. Sempre estamos em contato, é só voltar, viu?
Obrigada.